Uhum. Ok, o pessoal vai entrando, a gente vai conversando. Na página 27, nós temos lá o capítulo 1, História 2, capítulo 1, aula 8, né? Brasil Colônia, das franceses no Brasil Colônia, a invasão francesa no Brasil Colônia, São Luís do Maranhão, tá? E a gente vai fazer uma recapitulação disso tudo, desse momento até a chegada dos franceses, né? E depois, lógico, a expulsão dos mesmos, né? É... Então, vamos fazer uma breve recapitulação do Brasil colônia nesse momento da história do Brasil, tá? Quando se fala em Brasil colônia, nós falamos sobre um período específico na história do Brasil, que vai de 1500 até 1822, com a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I e tudo mais, tá? Então, dentro desse contexto social, nós estamos, tá? Brasil colônia, né? Mas estamos num momento onde a Europa, né, está dividindo o que conquistou, tá? Tem uma frase que é a seguinte, né? Dividir e conquistar, que de uma certa forma, né, quando a gente fala, quando a gente pensa nessa frase, a gente questiona, ué, mas não seria primeiro conquistar e dividir, né? Essa frase, dividir e conquistar, está ligado a projetos, tá, que são anteriores às conquistas. Ou seja, são projetos que são antecipados, são projetos que acontecem antes mesmo, né, da presença, né, do outro dentro de um espaço, né, de alguém, dentro, tá, bem colocado isso. Por quê? Porque o dividir e conquistar ele já ocorre no Brasil desde a chegada dos portugueses em 1500. Né? Lá, naquele momento, já estava dividido o que conquistariam, certo? Já sabiam que o Brasil era uma terra que seria, aos poucos, né, povoada, era uma terra, era um espaço físico que seria aos poucos tomado, tá, por ordem da coroa portuguesa, tá, sendo dividida até então, 1498, se você tem uma ideia, dividida entre espanhóis e portugueses. Então, antes da chegada dos portugueses, já se sabia que o Brasil existia essa porção leste, norte, sul, leste, oeste, a porção leste da América do Sul já estava repartida, já estava sobre a responsabilidade da conquista, entre aspas, né, dos portugueses, né? Já se tinha uma divisão simbólica, apenas bastava eles chegarem até aqui e fazer o que fizeram. Então, toda aquela ideia, né, de descobrimento, hoje em dia, já não é olhada com tanta seriedade, né, com tanta, né, não tem tanto valor como se tinha. Tem um valor, claro, né, de uma historiografia que foi transmitida durante 500 anos. Eu, por exemplo, aprendi no colégio que o Brasil ele foi descoberto, tá? Posteriormente, quando na idade lá na idade no ensino fundamental, eu passei a questionar um pouco isso, né? Eu já tinha um pouco meio que a verve do historiador, né? Passei a questionar um pouco isso, mas vem cá, mas como assim foi, professor? Ninguém, como que o Brasil foi descoberto, sendo que os europeus já conheciam, os espanhóis principalmente, né? Já conheciam pelo menos há 2 anos o continente todo, né? Daí o professor provavelmente não sabia explicar, né? Não, o Brasil foi realmente descoberto por Pedro Álvares Cabral, por toda aquela babuinha toda aquela baboseira, tudo que você fala, né, a respeito do descobrimento. Então, quando se fala sobre a história do Brasil, nós temos que ter muita cautela, nós temos que revisitar. É claro que esse assunto ainda é de uma ordem mais acadêmica do que propriamente do ensino fundamental ou do ensino médio, né? Mesmo havendo a possibilidade de tal trabalho, né? Pois hoje em dia nós temos ferramentas para que isso se torne possível, né? Hoje não temos mais aquele quadro com giz, o material didático ele não está limitado apenas a uma apostila, né? Nós temos uma série de mecanismos,
tecnológicos que fazem com que nós podemos revisitar a história de uma forma mais apropriada, ou melhor, de uma forma como ela realmente mereça ser visitada, né? Com a proximidade, com mais veracidade, né? A respeito de assuntos que hoje em dia, né, ainda estão ou causam um certo desconforto para os historiadores, tá? O problema é que o historiador é como outras figuras, né, dentro da universidade, né? Ele é meio endeusado. Então, aquele assunto ele acha que é um assunto dele, que ainda, vamos colocar assim, o ensino fundamental e o ensino médio não merece a sua compreensão, né? Os caras são um pouco egocêntricos, quando a maioria da universidade, no Brasil, pelo menos, a maioria da universidade é egocêntrica, né? Ela toma para si o assunto, ela não divide, ela não discute, ela não sai com aquilo lá, né? O que é de bem comum não acontece muitas vezes, fica lá dentro, né? Criando teia de aranha lá, mas é deles, é um assunto que eles dominam, né? Não tem nada que o povão normal, né? Discutir assuntos que são de semideuses. É legal? Então, vamos lá, historiografia clássica e a fundação de São Luís, vamos ver, entender um pouco sobre os franceses no Brasil e a sua colônia. Embora a versão da cidade de São Luís teria sido fundada por franceses no início do século XVII, ou seja, no início de 1600, já tinha quase 101 anos, é, já tinha quase 101 anos. Ela é a mais recente a rigor. Não é a versão clássica da historiografia maranhense sobre a fundação da cidade, no sentido de ser a mais antiga. Então, mesmo antes da chegada dos portugueses, ela já existia como cidade. Tá? É necessário salientar que até início do século XX era consenso entre os historiadores que a cidade de São Luís teria sido fundada por Jerônimo de Albuquerque em 1616. Após a expulsão dos franceses por Alexandre de Moura. O primeiro a escrever a história do Maranhão foi Bernardo Pereira de Barreto, governador da província, etc. Em 1718 a 1722. Mas esses pormenores aqui eu acho meio sacal de se trabalhar, viu? Eu acho que a gente pode fazer um apanhado um pouco geral, tá? A respeito de França, né? Da França com relação às suas invasões aqui, tá legal? Então, aonde nós podemos pegar? Lá em cima, lá na segunda parte, lá que nós podemos... Esse contexto histórico aqui, ele é muito comum quando se fala sobre a história do Brasil, tá? Por que é um contexto muito comum quando se fala sobre a história do Brasil? Porque basicamente quase toda a história do Brasil ela é documentada. Tá? Ela é documentada por quê? Porque isso daí é característico dos portugueses, é característico também de uma época onde a escrita, onde o documento, ele servia como autenticidade. Tá? Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, toda a história do Brasil colônia, é um emaranhado de documentos, é uma série de documentos que boa parte deles não chegaram a ser revistos. Tá? E parte desses documentos estão divididos também. Uma grande parte da documentação da história do Brasil, ou seja, grande parte da identidade do Brasil documentada durante esse período, ela foi ou virou cinzas quando o museu, né, da Biblioteca Nacional pegou fogo. Tá? Então ficou boa parte do nosso passado virou cinzas, né? Acabou. Certo? Outra parte nós podemos encontrar na história, nas próprias instituições de Portugal, por exemplo, instituições da França, por exemplo, instituições públicas, como arquivos públicos, onde tem boa parte dessa documentação retratando tudo aquilo e como foi a sua experiência num momento de colonização, num momento vamos colocar assim, um momento um momento difícil, um momento onde as questões econômicas e sociais estavam para o além daquilo. Por quê? Porque nós estávamos tratando de uma colonização revestida de uma certa violência. Nós estamos tratando do quê? Do oriundo, nós estamos tratando das pessoas da terra, nós estamos tratando dos nativos, tá? E toda essa relação que se tinha com eles era difícil.
Apesar de nós pensarmos que os franceses e os holandeses eles tinham um trato, uma diferenciação com relação aos portugueses e espanhóis, tá? Mesmo assim, ainda existia, né, uma ideia, né, um conceito de poder. Sempre aconteceu, sempre existiu isso. E quem pendia, quem era submisso a esse poder eram os índios, pelo fato de tanto portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, né? Quando eles adentravam territórios, eles adentravam de uma certa forma com uma violência, tá? Caracterizada pelo quê? Pela morte, né? Os caras entravam armados, né? Não só com armas de fogo, mas com armas brancas, coisa que os índios aqui não conheciam. E outra, né, a partir do momento que eles faziam, eles tinham relações com tribos indígenas, que eram as tribos indígenas mais fortes, que eram, obviamente, tá, ou faziam prisioneiros tribos rivais, que tinham rivalidades, existiam rivalidades aqui. Então, os caras eram espertos, tanto os espanhóis, quanto os portugueses, quanto os franceses, os holandeses, eles, né, se aproximavam dessas tribos que tinham um maior número, tá? Armavam essas tribos e começavam as suas expedições adentro do Brasil, né? Entre aspas, conquista, tá? Que não era uma bem conquista, era uma violência acima de tudo, né? Estava ligado acima de tudo a uma violência. Então, nenhum nem outro. Tá? Esses europeus que vieram para cá, os europeus que vieram para cá, os franceses, os holandeses, todos eles, tá? Por mais que fossem um pouco mais, tivessem um pouco mais de cautela na relação, tá? Mesmo assim, ainda a violência imperava. Então, ó, lá em cima, ó, fazendo um breve apanhado dessa historiografia clássica sobre o Maranhão, observa-se que o consenso que havia entre esses autores sobre a fundação portuguesa da cidade, sua data de fundação e seu pai fundador, não se percebe nenhuma dúvida relativas a isso, e ao contrário, verifica-se um olhar consolidado da historiografia regional, que foi encapado por nomes como João Lisboa, César Marquês e etc. E tal. A crônica da Companhia de Jesus de Maranhão, o que é essa Companhia de Jesus? Então, vamos entender um pouco mais, que aqui ele é um assunto que, se for colocado, se levar especificamente como dita a apostila, como dito o material didático, fica um assunto meio que monótono, né? Fica uma coisa meio que parada, uma coisa... porque são muitos dados que não fazem referência, não dizem referência especificamente ao que nós estamos tendo aqui, que é um breve conhecimento a respeito disso tudo. Tá? Então, pensar isso é pensar um pouco além disso, né? É pensar quais foram os fatores, o que realmente, o que aconteceu naquele momento. Nós estamos falando, como eu falei para vocês, estamos falando de uma invasão. Indiferente daquilo que a apostila quer nos mostrar aqui, com bases documentais, olha que foi tal fulano, tal fulano, tal fulano, nós estamos falando de uma invasão acima de tudo, né? Uma invasão que foi, de uma certa forma, também, né, foi sustentada pelos seus reinos. Tá? Então, nós temos lá Portugal, nós temos França, nós temos Espanha, nós temos Holanda, todas essas, nós falamos de colônias aqui. Lá, nós falamos nas matrizes, né? Em todas essas culturas, a ideia, o que estava acontecendo aqui era desfocada. O pensamento, o que se ia para lá, tá? A justificativa da colonização fora, de uma certa forma, né? Transparecer que estava havendo uma aproximação, tá? De culturas que eram arreias, de culturas que eram diferentes da qual eles conheciam, tá? E que precisavam ser civilizadas, que não conheciam, por exemplo, Deus. Então entra o papel aí da igreja, dessas companhias de Jesus, como ele coloca aqui. O que eram essas companhias de Jesus? Eram companhias ligadas, né, à Igreja Católica, não especificamente à Igreja Católica, mas eram companhias, eram ordens religiosas, né, como a Companhia de Jesus, que é do Inácio de Loyola, como a dos jesuítas,
né, os jesuítas, as companhias de Jesus, jesuítas, que eram de Inácio de Loyola, como outras companhias, como os carmelitanos, tá? Existiam outras que foram por outras partes do mundo. Aqui vieram jesuítas, as companhias dos jesuítas eram jesuítas, que tinham por objetivo, e essa fizeram um trabalho bacana, que é diferente dos que vinham para cá, com o intuito de uma colonização baseada na escravidão indígena. Essas companhias de Jesus, tá? Como os jesuítas, por exemplo, né? Eles iam contra ou amenizavam as situações as quais objetivavam, né, essa tal escravidão. Então, tiveram um papel importantíssimo aqui. Por mais que a igreja soubesse do que acontecia, a igreja tivesse uma relação do Estado. Lembra que eu falei nas aulas passadas que tinham, quando você fala, por exemplo, da Idade Moderna, nós falamos sobre um absolutismo, né? Esse absolutismo é o poder nas mãos do rei. Esse rei, que era o poder absoluto, ele tinha o quê? As pessoas, tinham as instituições que se aproximavam, né? Que apoiavam as atitudes, né, da monarquia. Dentre esses apoiadores, a igreja apoiava. Tá? Então, quando a igreja dava esse apoio, ela fazia, de uma certa forma, né? Ela apoiava também uma violência que estava sendo cometida aqui e se sabia disso daí. Tá? O povo é que não sabia, né? As pessoas lá, os europeus lá que pensavam que aqui a coisa estava acontecendo de uma forma benéfica para o nativo da terra, né? Estava acontecendo de uma forma, até mesmo na escravidão africana, né? Quando se falava que estavam trazendo negros para o Brasil, o intuito era justamente esse, o intuito que as pessoas conheciam da seguinte forma: estão levando negros para, em conjunto com os índios, né, passarem a ser civilizados, conhecer, por exemplo, o que é Deus, né, conhecer o seu Filho, Jesus Cristo, conhecer a Trindade toda, Pai, Filho e Espírito Santo, né, de uma forma de uma catequese honesta, de um trabalho honesto, porque tinha aquele conceito: o trabalho dignifica o homem. Então, isso tudo estava sendo... As pessoas estavam entendendo que estava acontecendo isso aqui. De uma certa forma, não foge muito, apesar de nós termos uma tecnologia um pouco mais avançada daqueles tempos, né? Mas não foge muito das manipulações que ocorrem nos dias de hoje. Certo? Quando nós temos, por exemplo, aí, quando tivemos a guerra recentemente lá, né, a invasão dos Estados Unidos no Iraque, né, qual que foi a ideia, o que estava por detrás daquilo, o que as pessoas passaram a aceitar, de uma certa forma engolir, né, de uma certa forma ajudar com que a maquiagem, né, seja mais rústica, né? Qual que era a ideia? A ideia de levar a paz a uma região onde os conflitos ocorrem desde a década de 60 e etc. Mentira, né? Os caras foram lá por causa de petróleo. Tá? Teve nada, e foi também uma resposta direta ao ataques às Torres Gêmeas, etc. E tal. Então, isso tudo tem uma certa forma, até tem um embasamento quando se fala, quando essas questões políticas que envolvem a sociedade, tá? E essas questões que envolvem a sociedade muitas vezes são críticas, né? De uma certa forma, elas são o quê? Elas são manipuladas para que se aceite aquilo. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês. Lá na Segunda Grande Guerra Mundial, com relação aos judeus, né? Os alemães, parte, né, do povo alemão, que eram civis, né, e não estavam na guerra, né, acreditavam que os judeus estavam indo para um campo de concentração, mas este campo não era um campo de eliminação, né, como foi muitos campos, né, como muitos campos de concentração aconteceram, tá? Não, eles acreditavam que eles estavam lá, por quê? Porque era um momento em que a guerra permitia com que se houvesse essa separação, né, para que eles não sofressem os horrores da guerra, assim como os outros civis alemão, balela, né? Os caras iam para o campo de extermínio, campo de concentração de extermínio. Então, só posteriormente que vai se entender isso, que se vai trazer, né, que a verdade vem à tona. Tá legal? Então, isso tudo está ligado a toda essa ideia aqui por detrás. Como eu falei para vocês, se nós passarmos a ler especificamente a apostila, né, o referencial dele é muito maçante, tá? Então, prefiro dar alguns pulos aqui para nós entendermos um pouco melhor isso daqui na formulação. Mesmo na página 28, quando você fala da invasão francesa no Rio de Janeiro,
tá? Também, as questões estão ligadas muito à ideia de uma documentação específica daquela região. Até porque também, né, essas especificidades, muitas vezes, elas não têm uma relação direta com a nossa história, a não ser para aquele que, né, pertence ao lugar. Por exemplo, se nós falarmos aqui, tem tudo aqui, ó, menos sobre a formação do estado do Paraná, por exemplo, ou da relação do estado do Paraná com São Paulo, que é mais, ou diz mais respeito à nossa história, né? Ele fala sobre um período, sobre uma região onde provavelmente nós não iremos ter não faz muito sentido para nós estudarmos. Ele é parte da história do Brasil e não há especificamente história do Brasil. Isso compete a questões compete a conhecimento, né, ou interesse de quem vive nessas regiões. Tá? Eu sou dessa opinião. Né? Nós tá certo, vivemos num país como um todo, etc. e tal. Não existe, na minha opinião, uma separação. Nós vivemos uma república, né, federativa, mas especificamente diz respeito a eles, não a nós aqui, né? Mas só para fechar aqui o contexto da aula aqui, né? Entendermos um pouco sobre essas questões, diz respeito, nós entendemos o quanto, né, o Brasil ele era disputado e o quanto naquela época o Brasil ele era grande, ainda é, né, mas era grande e desconhecido, porque nós falamos de um momento específicos dentro da história do Brasil, em alguns momentos da história do Brasil, né, isso daí não é um todo, porque quando há um determinado momento na história do país que tanto os franceses como holandeses vão ser expulsos daqui pelo Marquês de Pombal, isso já lá perto lá da Revolução Francesa na Europa, lá, né, no período da Europa, 1759 para frente, ali, um pouco antes, né? Nós estamos também falando de um momento onde os interesses são pela questão territorial, né? Em nenhuma das espécies, tanto nas invasões, para ficar claro sobre a questão dessas invasões, tanto nas invasões francesas como invasões holandesas e etc., mesmo com relação aos portugueses, ou mesmo com relação aos espanhóis, né, os interesses eram específicos, né? Eram interesses voltados para o quê? Para o ouro, né? Pela busca do ouro, pela busca de preciosidades, etc. Não se tinha uma relação, tá, de uma colônia em expansão para que se criasse um novo momento, uma nova época, uma nova era, diferente de tudo aquilo que estava acontecendo na Europa, né? O objetivo aqui era o enriquecimento europeu e não basicamente, né, vamos colocar assim, uma nova vida, um novo momento, uma prosperidade, como, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem uma outra reflexão, você tem uma outra história diferente daqui. Lá, os colonizadores foram com o intuito da mudança, foram com o intuito de prosperidade. Aqui a ideia aqui a colônia era uma colônia de extração. Então tudo que se achava aqui levava para fora, né? Boa parte, vocês verem, por exemplo, toneladas e toneladas de ouro foram levadas para lá. Primeiramente, nós temos lá milhões e milhões de árvores, né, que foram tiradas, foram arrancadas para o Brasil, foram levadas para fora, foram levadas todas para lá. Então, a ideia aqui era tirar o máximo possível e a vida continua lá. Tá? Isso é que é a questão que está por detrás disso aqui. Então, mesmo essas invasões, mesmo essas culturas estando aqui, mesmo muitas vezes se mostrando de uma forma diferenciada com relação ao trato dos nativos, mesmo assim, os objetivos eram mesmos. Tá? Os objetivos eram, tá, a exploração e não o povoamento. Beleza? Eu vou dar um tempinho, então, espero que tenha colaborado para esta manhã, pelo menos para acordá-los, né? E na próxima aula, que amanhã, damos continuidade a isso tudo, ok? Valeu, fiquem bem, tomem cuidado e até amanhã. Tchau.